Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, desejando que este sabadão, este final de semana, sejam super tranquilos para você e certamente serão, mesmo diante de algumas expectativas que estão chamando a nossa atenção. Para pessoas como nós, as expectativas são muito positivas, porque nós estamos aguardando que a justiça dê mais alguns passos para conduzir o Morcrim, que foi comandada pela figura do ex-presidente da República, cada vez mais perto de uma cadeia. Por outro lado, quem tem conexão com essa Orcrim está com uma expectativa pavorosa. Vocês imaginam o que está acontecendo na casa onde o inelegível está detido nesse momento? A qualquer barulho na porta lá do condomínio, qualquer movimentação de automóveis, enfim, o pânico fica extremado, a criatura fica com tremedeira. A cada concentração de jornalistas na frente do condomínio, onde ele está também, vai aumentando a expectativa. E coisas podem acontecer a qualquer instante, porque ontem à noite foi entregue a defesa, né, as alegações da defesa de Bolsonaro para as coisas que a Polícia Federal está revelando. E tem uma interpretação muito errada que a defesa de Bolsonaro está fazendo sobre o tempo que as coisas estão acontecendo, como se fossem limites para a decretação de uma prisão preventiva. Bom, vou explicar para vocês o que está acontecendo, e certamente o que eu explicarei aqui não irá aliviar nem um pouco a vida de bolsonaristas que acreditam ainda que essa Orcrim pode escapar da cadeia, mas antes de entrar nos temas, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha participar aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a expectativa é geral, é positiva e negativa, né? Agora, você que de fato é uma pessoa de bem, porque você está aqui no nosso Portal do José, você não tem a menor ideia do que é estar nesse sabadão com a expectativa de aparecer uma viatura para te levar para uma prisão, para piorar a sua situação, para piorar o seu estado de ânimo, piorar a sua saúde mental, se é que, no caso da criatura, existe ainda algum resquício de algo assim, né? Enfim, então, nós não sabemos o que é isso. Você está fazendo, mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, você resolva ficar o dia inteiro na sua casa hoje, amanhã, é uma faculdade que você tem. Ninguém está te impedindo, você só não sairá por alguma situação muito particular. Mas quem está impedido, não pode sair, está sendo vigiado, imagine só a cabeça dessas criaturas. E mais, não existe nada no horizonte que possa fazer com que essas criaturas tenham algum lampejo de esperança de algum tipo de alteração. Nessa realidade. O lampejo que eles esperam viria de fora do nosso país, mas é esperar um milagre aí absolutamente fora de qualquer cogitação. Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica a Polícia Federal e fala em perseguição. Outra matéria aqui. Defesa de Bolsonaro chama a acusação da Polícia Federal de peça política, vê lawfare e nega asilo na Argentina. Rascunho não é indício de fuga. Como eu disse para vocês, é muito difícil fazer a defesa de um criminoso em série que vai deixando rastros por todos os lados. Após indiciamento, PGR decidirá rumo da investigação contra Bolsonaro e Eduardo sobre coação. Veja próximos passos. Gente, uma explicação importante. A defesa de Bolsonaro está alegando que vários atos que a Polícia Federal identificou foram posteriores o indiciamento desse outro núcleo da Orcrim, do Bolsonaro com o filho dele. Só que tem um detalhe, gente. Quando o inquérito policial é inaugurado, é porque fatos pretéritos aconteceram. Não é que fatos vão acontecer, algumas coisas aconteceram. A questão é que essa investigação está mostrando que eles praticaram crimes de obstrução de justiça. Então, o que a defesa de Bolsonaro está dizendo é o seguinte, olha, não, depois que teve a decretação da medida cautelar, ele não fez mais nada. Mas a questão não é essa. A questão é que se ele já estava fazendo anteriormente a isso. Quem fará a interpretação dessa situação toda é o Procurador-Geral da República, que tem um prazo, só que nós não temos a informação agora, se ele vai utilizar esse prazo a partir de segunda-feira, porque final de semana os prazos são suspensos, né? E no caso específico desse episódio aí, não tem ninguém preso, né? Quando tem alguém preso, né?
do ponto de vista formal, os prazos não se interrompem de maneira nenhuma. Mas como a prisão de Bolsonaro, tecnicamente, ela é considerada uma medida cautelar e não uma prisão, por incrível que pareça, então pode ser que o prazo para a Gonê se inicie na segunda-feira. Mas essas incertezas, elas para nós aqui não tem a menor diferença. Figura ser presa hoje, ou piorar a situação dele hoje, ou amanhã ou depois. Agora, para quem está esperando a medida, gente, imagine só o pânico dessa criatura, né? Quando a gente vê-lo ser removido de uma prisão para outra, ele vai estar num estado, quer dizer, o comum é dele estar numa situação de decrepitude muito grande, porque ele é uma pessoa muito covarde, então ele deve estar passando um sufoco terrível, né? E as medidas vão se somando. Agora ele não pode falar mais com Malafaia. Eu não sei até se o fato dele não falar mais com Malafaia, para ele é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito boa, né? Porque o Malafaia nitidamente fazia uma série de manipulações, como eu sempre disse aqui no Portal do José, que aconteciam. Ele como uma espécie de guru de Bolsonaro, da extrema-direita. Mas isso dá estudos para a gente muito interessantes, né? Então, mesmo diante dessas situações paralelas que a Polícia Federal levantou, a Procuradoria-Geral da República irá investigar, ou irá analisar no final da história, se, paralelamente a medidas cautelares, faz uma denúncia criminal adicional contra o Bolsonaro e contra o filho dele, que pode gerar outras medidas. Mas isso tudo, gente, já vai entrar em cima, ou já vai cruzar com o julgamento que começa agora no dia 2 de setembro. Então, pode ser que o Procurador-Geral da República até vá jogando esse jogo de uma forma mais temperada, porque ele sabe que no dia 2 os focos todos vão ser jogados para o julgamento, que certamente decretará uma condenação final para a figura do inelegível. Bom, para nós aqui, resta a gente acompanhar, mas para a criatura e para a Orcrim, a coisa está complicada. Vejam só, mais um membro da Orcrim, e contra o que o ministro Alexandre de Moraes tem lutado durante esses tempos todos, né, gente? Vejam só, essa criatura aqui, ele burlou mais uma medida, ele não podia usar a rede social para publicar vídeo, e publicou. Vamos ver o que o PGR, que é a Polícia Federal, vai fazer em relação a essa criatura. Ele parecia não estar muito bem no seu estado psiquiátrico, mas isso é uma tônica dele, né? Uma coisa assim que eu não sou especialista, mas quando eu fiz direito, eu fiz 2 cadeiras de medicina legal, que é uma matéria que eu gostava muito, e lá tinha as questões de desvios psiquiátricos. E a gente olha para essa criatura aqui, olha, ele se encaixa aí em pessoas que estão com algum tipo de enfermidade nesse campo. Mas são enfermidades que não impedem dele reconhecer o caráter da ilicitude, né? Então, o caso dele não é de uma internação, é de cadeia mesmo. Pelo menos do ponto de vista do direito que nós temos no Brasil. Vamos ver o que ele aprontou aqui, vamos lá. Em 24. A esquerda vai morrer. E vocês vão ver vários candidatos que eram de esquerda e que vão começar a dizer que são de centro. Aí mais lá na frente, não, é um centro-direita. Anotem isso daí que eu estou falando para vocês. Anotem, que é o que vocês vão ver. Bolsonaro, você não está sozinho. Tamo junto. Que beleza, hein, gente? Ó, que beleza, hein? Olha só que cena, né? Ostentando. Tornozeleira ostentação, né? É uma coisa incrível. Tamo junto por esse Brasil. Vai ficando junto. Acho que vocês vão tirar essa tornozeleira. É só ficar dentro da cadeia, que na cadeia não precisa de tornozeleira, né? Gente, eu quero comentar uma coisa com vocês aqui, que eu coloquei já um corte muito interessante no nosso canal de cortes, sobre esse senhor André Mendonça. Do ponto de vista do direito, gente, a palestra que ele proferiu nesse encontro da LIDE, né, dessa organização de Dória, foi absolutamente rasteira, né? Uma pessoa que não acrescentou absolutamente nada, fez uma série de frases prontas, e o propósito dele ali foi atacar o Poder Judiciário, atacar a aplicação da lei. Ele fez um discurso com certo polimento, típico do Malafaia, típico do Bolsonaro. O que a gente poderia esperar mais de uma figura como essa? Porque a corrosão intelectual que o bolsonarismo fez eclodir aqui no nosso país, ela contaminou muitas pessoas, né? Uma dessas que teve relevância nesse universo é o senhor André Mendonça. E que, num dos trechos
da palestra dele, mostrava... Aliás, foram várias situações repetidas. Ele sempre falava alguma coisa e esperava um aplauso. Ele dava uma pausa e dava uma olhada para ver se alguém aplaudia. Observe esse é o comportamento dele. Devo servir a lei e a Constituição. Aí ele dá uma olhada assim, esperando. Tem sempre alguém que levanta umas palmas, né? Ó, esperando, olhando assim, ó. Como se ele tivesse falado algo assim muito impactante. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Aí, esperando, aí aplausos de novo. Fala coisa óbvia, aí espera aplauso. E com cara de quem está falando a maior genialidade do mundo, né? Ele olha para as pessoas e fala assim, gente, a Terra é redonda. Aí ele olha. Está esperando aplauso, né? O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os conceitos. Aí vem com essa patifaria de que está havendo ativismo judicial, claro que foi uma crítica velada ao ministro Alexandre de Moraes. E aí eu coloquei também no nosso canal de cortes, um corte mais longo, o ministro atropelando, mas atropelou, gente, foi um massacre da Serra Elétrica. Vamos pegar um trecho aqui do ministro falando. A história do Brasil e do mundo. Está acelerado aqui, deixa eu consertar isso aqui, né, porque o ministro merece aqui, a voz dele está no padrão, né? Vamos lá, ministro. A história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecerem o caminho mais rápido, mais fácil para acabar com os problemas. É um caminho falso. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que optaram por essa trinca de impunidade, de omissão e de covardia acabaram corroendo os valores mais importantes da democracia. Todos os países que, num determinado momento, optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. Nós temos a história aqui da América Latina inteira, infelizmente. Temos a história de Portugal, temos a história da Espanha a demonstrar isso. E, lamentavelmente, temos hoje a história de vários países do leste europeu. O ministro, ele é um intelectual, muita gente não sabe disso, mas ele é uma figura que estudou as constituições dos principais países do mundo, portanto, ele é professor de Direito Constitucional. Eu, lecionando Direito Constitucional, antes dele ser ministro, inclusive, eu já utilizava os livros de Alexandre de Moraes, né? Então, é um intelectual que, quando se coloca ali do lado do André Mendonça, realmente é uma distância assim, que dá uma distância humilhante, né? Vou colocar aqui mais um trecho aqui do ministro. Vamos lá. Mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. E ele nem tinha, à época, os algoritmos direcionados ideologicamente das big techs. Imagina se tivesse. Essa confusão sempre foi feita para atacar os pilares da democracia. A história também demonstra que se tentou confundir algumas vezes, e o mundo, por causa desta confusão, o mundo sofreu. Entre 80 e 85 hoje, é a conta moderna que se faz de mortos na Segunda Guerra, entre 80 e 85 milhões de pessoas, entre civis e militares, e 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, porque num determinado momento se confundiu covardia com apaziguamento. A covardia de não se enfrentar corretamente o que se deveria enfrentar com a política de apaziguamento de Chamberlain. O que ele está lembrando? É um episódio que, quando Hitler começou a invadir países, né,
Chamberlain, que era primeiro-ministro, estava ligado à estrutura de poder na Inglaterra, né? Ele foi fazer um acordo. Vamos apaziguar, vamos contemporizar, não vamos enfrentar. E isso fez com que as forças nazistas ficassem mais fortalecidas e a guerra ficou radicalizada, vamos dizer assim, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes levantou essa experiência para trazer para os nossos tempos de hoje, que não tem conciliação com o criminoso. Com isso, que Hitler dominasse a Europa. Então, omissão, impunidade, covardia, apaziguamento, não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição, aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? Eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais. E aí vai embora aqui, gente. Eu coloquei um corte mais editado aqui no nosso canal de corte. E visite lá, porque tá interessante também, tá? Eu vou ficando por aqui, gente, e mais tarde eu trarei mais informações aí também na expectativa, se teremos novidades aí até o final do dia, né? Vamos ver aí. Tudo pode acontecer. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, a gente se encontra mais tarde. Tchau!